E aí, fala galera! Pois é, vamos iniciar nossa aula falando sobre população brasileira. Mas antes da gente falar sobre a nossa população, escuta aqui. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu lápis landeiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Tá ótimo, para animar a nossa aula. Então, pessoal, quando a gente fala em população brasileira, a gente tem que ver primeiro alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de populoso e povoado. O que vem a ser um país populoso? Aí a gente começa a observar as maiores populações mundiais. Primeiro lugar, China. Segunda maior população, Índia. Terceiro lugar, Estados Unidos. Quarto lugar, Indonésia. E o Brasil tem a quinta maior população do mundo. Não é pouca coisa não, tá, gente? A quinta maior população do mundo. Então, ele é considerado um país populoso devido a esse tamanho, essa imensidão dessa população que ele tem. E o povoado? Esse conceito é difícil de entender? Também não. Observem aqui no mapa, vocês vão observar esse mapinha que está do lado e a seta, principalmente a seta, vocês vão ver que tem cores mais fortes e cores mais claras. As cores mais fortes estão próximas ao litoral. Então, a gente vai ver que próximo ao litoral, nessas cores mais fortes, que representa a população, ela está localizada nesse litoral. Agora, se a gente olhar mais adentro do Brasil, a gente vai ver as cores mais claras, ou seja, a população não está tão concentrada, né? Então, a gente vai ver o quê? Que a maior parte da população está localizada em um determinado local. Isso quer dizer o quê? Que existe um vazio demográfico. Se existe um vazio demográfico, o Brasil não é um país povoado. Ele não está, o território brasileiro não está totalmente tomado por essa população. Então, o Brasil é um país populoso, tem a quinta maior população do mundo, mas ele não é bem povoado. Tudo bem? O próximo conceito a gente vai falar sobre crescimento e estrutura da população. E os dois conceitos base é o crescimento vegetativo e o crescimento demográfico. O que vem a ser o crescimento vegetativo? É a taxa de natalidade, quantas pessoas nascem em determinado período, menos a taxa de quantas pessoas morrem. Então, o que sobra é o crescimento vegetativo, tá ok? E esse crescimento vegetativo, ele é justamente analisar para medir a velocidade do crescimento da população. Ou seja, esse crescimento vegetativo ele faz referência para ver quanto essa população está crescendo, tá ok? E o que sobra, né? Se aquele número, né? O que sobra da população, ela for sempre em ordem crescente, a gente dá para medir. Agora, o crescimento demográfico, ele é um índice melhor para ser para medir essa população, o tamanho da população. Por quê? Ele pega a taxa de natalidade, quantas pessoas nasceram em determinado ano, menos a taxa de mortalidade, quantas pessoas morreram, mas ele também pega o balanço migratório, quantas pessoas foram para esse país fazer parte, né? Então, ele vai calcular o tamanho da população no todo. Então, nós temos dois conceitos, crescimento vegetativo e crescimento demográfico, que a intenção desses conceitos é medir o tamanho da população, tá ok? Nesse outro slide, a gente vai falar sobre a transição demográfica, e essa transição, ela tem as fases,
né? No Brasil teve a primeira fase, o chamado equilíbrio natural ou equilíbrio primitivo. O que vem a ser esse equilíbrio natural? Ocorre quando há um certo equilíbrio entre taxas de natalidade e mortalidade. Nesse período aí, né, ambas, na primeira fase, ambas eram muito elevadas. Nasciam muitas crianças, né, e no decorrer da vida dela, e também tinha muita morte, né? Então tinha os valores altíssimos. Nasciam, mas morriam bastante. A segunda fase, esse período da primeira fase, ela foi até 1940, 1945, porque em 1950 aconteceu a industrialização brasileira, no período do governo Juscelino Kubitschek. E esse período foi marcante porque houve um êxodo rural. Muitas pessoas saíram da área rural e foram morar nas cidades. E a partir daí houve uma aceleração da população e uma explosão demográfica. Por quê? A população aumentou muito. E se tinha 50 mil pessoas, em 30 anos ela foi para 120 mil. Mas por que aconteceu isso? Porque quando as pessoas foram morar na cidade, elas tiveram acesso a algumas situações como assistência médica, saneamento básico, uma estrutura de saneamento básico. Então, as doenças que assolavam essa população começaram a diminuir, porque a medicina evoluiu muito nessa época, né? Então, as pessoas começaram a ter acesso a remédio, medicamento, vacina, e com isso as pessoas não morriam com tanta facilidade quando estavam lá na primeira fase dessa transição populacional, tá ok? Então, a segunda fase, houve um crescimento vertiginoso da população brasileira. Na terceira fase, a gente vai ver a terceira fase, a redução do crescimento vegetativo. Ué, professora, aumentou, houve a explosão, depois houve a redução? Sim. Por que houve essa redução? Porque assim como a população, as pessoas que já nasciam nas cidades, nessa terceira fase aí, as pessoas já eram urbanas. Então, as pessoas já começaram a pensar da seguinte forma: opa, quanto maior o número de filhos, maior dificuldade eu vou ter de dar assistência a esse filho, né? Então a gente vai ver que o custo de vida vai aumentar. Outra coisa, as mulheres começaram a criar independência financeira, elas começaram a sair para trabalhar nas fábricas, para ser empregado ou nas lojas, enfim, procurar emprego. Porque até então a mulher sempre trabalhou, mas trabalhou era o que? Dona doméstica, era dona de casa. A função na primeira fase lá, a mulher cuidar do seu marido e filho, cuidar da casa. Na terceira fase, não, essa mulher sai para o mercado de trabalho. Com isso, ela fica sem tempo, o quê? De ter todo aquele amparado, todo aquele cuidado com seus filhos, né? Então, acontece o seguinte, o número de nascimento, houve um declínio, o número de nascidos, né, vai sofrer um abalo, né, a partir daí, né? Acontece também uma velocidade inferior da queda de mortalidade, mas a redução dessa população, ela vai ter um impacto, né? A gente consegue perceber também as famílias, que lá na primeira fase as famílias eram numerosas, eram pai, mãe, 5 filhos, 7 filhos, 8 filhos, 10 filhos, 15 filhos. Nessa terceira fase, devido a, né, toda essa situação da mulher sair para o mercado de trabalho, a evolução da ciência, existe métodos concepcionais que a mulher pode controlar a gravidez, né? Então vai acontecer essa queda do número de nascido, ok? Na quarta fase há um crescimento muito nulo, muito baixo nulo. Ora, o Brasil está na terceira fase dessa revolução, dessa transição demográfica. Na quarta fase, somente os países ricos, onde que há uma queda, um crescimento muito baixo ou praticamente nulo. Ou seja, não tem quase taxa, a taxa de natalidade é muito baixa, a taxa de mortalidade também é. Então, essa população ela não evolui muito, não cresce muito,
né? Existe um crescimento muito, muito inferior, né? O grande exemplo disso, eu vou citar aqui, Portugal. Portugal, grande parte da população é idosa. Por quê? Não há uma renovação dessa população através dos números de nascidos. Nesse outro slide aqui, nós temos as causas da mudança dos índices de natalidade e mortalidade. O êxodo rural e urbanização, maior custo de vida na cidade, o trabalho feminino extradomiciliar, que a mulher, né, a saída da mulher para o mercado de trabalho, o acesso a métodos anticoncepcionais, a mulher começa a controlar a natalidade, né, enfim, a gestação, diminuição da influência religiosa, porque a igreja, antigamente, a igreja, ela ditava as normas e regras para as famílias, né? Não é que a igreja não faça hoje, mas hoje a mulher consegue, né, enfim, conciliar essa situação de querer ter filho, quanto número de filho, né? Através da medicação, ela consegue controlar isso. Acesso à assistência médica e o saneamento básico. Nesse outro aqui, nós temos a transição demográfica. Aqui, se a gente parar para observar, os estágios são as fases. A primeira fase, ó, um grande número de nascidos, mas poucos chegam a 65 anos, né? A segunda estágio, a pirâmide está um pouquinho diferente. Alta taxa de natalidade e queda da taxa de mortalidade. A terceira fase, onde o Brasil está, olha, o número de nascido, né, ou seja, quase não há mortes, né? A taxa de mortalidade, ela cai muito, mas a taxa de natalidade também há uma diminuição, a queda da taxa de natalidade e manutenção da taxa de mortalidade. E o quinto estágio, que são os países mais ricos, chamado país desenvolvido, eles estão nessa fase, que é justamente a taxa de natalidade e mortalidade, ela é baixa, quase nula. Gente, terminamos a nossa aula por aqui. Na próxima aula, a gente vai continuar ainda falando sobre população brasileira, mas com outro assunto, com uma outra pegada. Até lá, um beijo.